Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus pelo dia de hoje, amém. Louvado seja Deus pela sua vida, pela vida dos seus familiares, amém. Então, eu estou aqui novamente para dar continuidade às doutrinas elementares de Cristo, amém. Então, como eu sempre falo, né, seria bom se você desse uma passadinha lá nos vídeos anteriores, né, onde já foi falado sobre a fé em Deus, arrependimento de obras mortas, batismo em Cristo, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, amém? E hoje nós iremos falar sobre a imposição de mãos, amém? É necessário nós estarmos fundamentados, amém? Ter conhecimento dessas doutrinas, são doutrinas fundamentais de Cristo, da Palavra de Deus. São doutrinas que todo cristão, amém, precisa ter conhecimento, amém? Como já foi falado, né, que doutrinas são essas? Que ensinamentos básicos são esses, né? Arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, amém? Então todo cristão ele precisa estar fundamentado nesses ensinos, amém? Então, como eu falei, hoje nós iremos falar a respeito da imposição de mãos, amém? A princípio, precisamos saber, amém, que imposição de mãos, amém, é um princípio bíblico, né? Como já foi falado, é um ensino fundamental, é uma doutrina elementar, amém? Então, a imposição de mãos a gente vê tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, né? E isso, a imposição é destacado pelo poder do toque, né? Porque tem vida no toque. E nós vemos isso até no âmbito natural, amém? Eu vi há cerca de alguns anos um documentário onde 10 mulheres foram ter bebês, né? E esses bebês, eles nasceram prematuros, amém? E houve um teste com esses bebês, né? Pegaram 5 desses bebês, na verdade, todos os 10 bebês foram para a incubadora, amém? Mas só que 5 ficaram o tempo todo, até poderem sair da incubadora, né? O tempo que foi preciso, eles ficaram na incubadora, mas os outros 5 fizeram um teste para que eles, além de ficar na incubadora, eles tivessem um tempo com a mãe, né, recebendo o toque da mãe, amém? Então, o que foi visto, amém? O que foi, eles perceberam, na verdade, que os 5 bebês que tiveram um tempo com a mãe, com o toque da mãe, se desenvolveram bem mais rápido, amém, do que aqueles 5 que ficaram o tempo necessário só na incubadora, amém? Então, ou seja, o contato com a mãe, a gente vê, sabe que eles têm um aquecimento natural, amém? O toque da mãe, amém? Então, esses 5 bebês que além de passarem um tempo na incubadora, eles também passaram um tempo, determinado tempo, recebendo o toque da mãe, e eles se desenvolveram bem mais rápido do que os outros 5 bebês. Então nós vemos aí a importância do toque naturalmente falando. Amém? Então a imposição de mãos é a fonte de contato que Deus estabeleceu para transferir, amém, a unção de alguém que está ungido para alguém que precisa receber. Amém? Então, a imposição de mãos é uma fonte de contato que Deus estabeleceu para transferir a unção de alguém que está ungido para outro que precisa receber. Amém? Então, como foi falado, nós vemos isso tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Nós temos várias referências a respeito, como eu falei, é um princípio da Palavra de Deus. Amém? Por isso que ele está incluído nas doutrinas elementares de Cristo, a imposição de mãos. Então nós vemos a princípio isso no Antigo Testamento para
consagração de ofertas e holocaustos, amém? A imposição de mãos, amém? Teve esse ato, amém? Para consagração de ofertas e holocaustos, e nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 29, versículo 10, eu vou falar aqui algumas referências, amém? Que é para nós ficarmos bem fundamentados nessa doutrina, amém? E lá em Êxodo 29, 10, vai falar assim: você fará chegar o novilho diante da tenda do encontro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, amém? Então nós sabemos que na antiga aliança, amém, existia determinada, todos os dias na verdade, amém, tinha sacrifícios, amém, naquele lugar, naquele tabernáculo, existia sacrifícios, amém, para que os pecados do povo fossem perdoados, amém. E o pecado do povo era transmitido, amém, para os animais, amém. E como aqui está falando, né, Arão e seus filhos impunha as mãos sobre aqueles animais, que era para transmitir o pecado do povo para aqueles animais, amém. Então lá em Levítico capítulo 1, versículo 4, fala também a respeito dessa consagração de ofertas e holocaustos. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação, como já foi falado anteriormente, amém? Esse holocausto era um touro, um bode, uma ovelha, amém? Era transmitido o pecado daquele povo para aquele animal, e aquele animal era sacrificado, amém? Como nós falamos aqui, né? Era uma oferta ao Senhor, era um holocausto ao Senhor. Lá em Êxodo 29, 15, fala assim: depois você pegará um dos carneiros, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele, amém? Mais um versículo aqui, referência sobre a imposição de mãos como oferta e holocausto, como oferta ao Senhor e holocaustos, amém? Então nós vemos também lá no Antigo Testamento para a transmissão de dons, a imposição de mãos para transmissão de dons, transmissão de poder, transmissão de Espírito, do Espírito de Deus. Era o meio pelo qual a sabedoria e a autoridade divina passavam de uma pessoa para outra, amém? Pelo toque, pela imposição de mãos. Nós vemos isso lá em Números 27, 18. O Senhor disse a Moisés: chama Josué, filho de Nun, homem que há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele, amém? Então nós vemos aqui uma transmissão de poder, de Espírito, a transmissão de dom, amém, para Josué, através da imposição de mãos. Ponha sobre ele uma parte de sua autoridade, amém? Então, como nós já falamos, para a transmissão de dons, né? Ponha sobre Josué, através da imposição de mãos, uma parte da autoridade de Moisés. Nós vemos também lá no Antigo Testamento para a transmissão de bênçãos, a imposição de mãos para a transmissão de bênçãos. Gênesis capítulo 48, versículo 8, 9, versículo 14, como referência. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são estes? José respondeu a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui. Então Jacó falou: traga-os para perto de mim, para que eu os abençoe. Amém? Israel estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, e pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés. Então nós vemos aqui como uma transmissão de bênçãos, a imposição de mãos como uma transmissão de bênçãos. Jacó impondo as mãos sobre a cabeça dos seus 2 netos, filhos de José, para abençoá-los, amém? Através, como já foi falado, da imposição de mãos. Então lá em Números 8, versículo 10, nós vemos também, né, para a imposição, aqueles levitas que foram escolhidos, amém? Eles receberam imposição de mãos também. Quando, pois, fizerem chegar os levitas diante do Senhor,
os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Amém? Então, para a escolha dos levitas, eles receberam a imposição de mãos. Então, amados, essa prática estabeleceu um padrão de comunicação, biblicamente falando, de autoridade ou bênção, que continuou com Jesus e os apóstolos no Novo Testamento, na Nova Aliança. Amém? Então, a imposição de mãos não foi só para o Antigo Testamento, para a Antiga Aliança. A imposição de mãos continua ainda na Nova Aliança. E nós iremos falar aqui, amém, também em que ocasiões nós, como cristãos, imponhamos as mãos sobre aqueles que precisam, amém, receber dessa unção, desse poder. Amém? Então, lá no Novo Testamento, nós vemos a imposição de mãos para separação para o ministério, como está escrito lá no versículo, no capítulo referência, lá em Atos capítulo 13, o versículo 2 e o 3, que vai falar assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Então, ali Paulo inicia o seu ministério, amém, através da imposição de mãos para aquilo que Deus o havia separado, amém, e eles receberam, tanto Saulo, né, Paulo como Barnabé, receberam a imposição de mãos, amém, para eles avançarem, para eles darem o pontapé inicial no chamado deles, no ministério deles, amém. Então, nós vemos também lá em Marcos capítulo 10, 16, né, a imposição de mãos para abençoar. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Então, aqui nós vemos Jesus, né, praticando essa doutrina, esse princípio, amém, da imposição de mãos. Jesus recebendo aquelas crianças e abençoando-as através da imposição de mãos. Amém? Aleluia. Então também nós vemos no Novo Testamento a imposição de mãos para curar. Lá em Marcos, capítulo 6, o capítulo 6, o versículo é o 5, fala assim: não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar os poucos doentes, impondo-lhes as mãos. Então aqui também está falando a respeito de Jesus impondo as mãos naquelas pessoas que estavam em Nazaré, amém, curando alguns poucos doentes, amém, porque ali as pessoas não creram lá, aí já é outra história, outro ensino, as pessoas não creram em Jesus, amém, e ele só pôde curar alguns doentes, amém, impondo-lhes as mãos. Então nós vemos aqui Jesus impondo as mãos sobre as crianças, amém, para as abençoar, e nós vemos também Jesus lá em Nazaré, amém, praticando esse princípio, impondo as mãos sobre alguns doentes daquela localidade. Amém, aleluia. Então nós vimos também a imposição de mãos para a oração na Nova Aliança, lá em Mateus capítulo 19, versículo 13, 14, 15, amém, eu vou ler para você, e fala assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então nós vemos aqui a imposição de mãos, amém, Jesus, ele praticando mais uma vez esse princípio bíblico, ele impondo as mãos sobre as crianças, amém, orando por elas através da imposição de mãos, amém. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos mais uma prática aqui da imposição de mãos na Nova Aliança como profecia ao chamado.
lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Amém? Amém, amados? Eu estou falando aqui várias referências, tanto falei algumas referências no Antigo Testamento, como estou falando agora algumas referências da Nova Aliança, para nós ficarmos bem convictos, amém? Amém? E certos de que a imposição de mãos é bíblica, amém? Não só foi um ato praticado na Antiga Aliança, mas deve ser também um ato praticado na Nova Aliança, amém? E nós vamos ver aqui lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, a profecia ao chamado. Aqui Paulo vai falando a Timóteo: não seja negligente para com o dom que você recebeu, Timóteo, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, amém? Então ele está falando aqui que Timóteo, ele foi profetizado, na verdade, na vida dele, né, que ele tinha um chamado, alguém, o presbitério lá, né, impôs as mãos sobre ele a respeito do chamado dele, né, e que ele não fosse negligente ao dom que ele recebeu, amém? Que ele avançasse, amém? Através, né, do dom que ele recebeu através da imposição de mãos, amém? Então, uma unção desse presbitério, né, foi passada para Timóteo. Mais uma vez, nós vemos lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, que fala assim: por esta razão venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Então agora, lá em 2 Timóteo, a igreja estava sendo perseguida e Timóteo estava fraquejando na sua fé, e agora foi necessário Paulo falar que também Timóteo recebeu imposição de mãos do próprio Paulo, amém? Que ele viesse a lembrar sobre esse dom que Deus tinha dado a ele, uma transferência de poder, uma transferência de unção do dom de Paulo foi transferida para Timóteo, amém? Então nós vimos também lá em Atos capítulo 6, versículo 6, imposição de mãos para o ministério diaconal, amém? Então, fala assim: apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Então aqui nós vemos que foi a escolha do primeiro grupo diaconal, que foram 7, amém? Então estes homens, eles foram escolhidos por Deus, né? Os apóstolos oraram, amém? E estes foram escolhidos, esses 7, né? Foram os primeiros diáconos da igreja primitiva, e eles receberam a imposição de mãos, amém? Para cumprirem esse chamado. Aleluia! Temos mais imposição de mãos para o batismo no Espírito Santo, amém? Atos 19, 6. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Então aqui está nos mostrando que para o batismo no Espírito Santo, Paulo impôs as mãos sobre aquelas pessoas, que o contexto falam que eram 12, amém? Que eles, ali eles tinham recebido, né, uma pregação de Apolo, e eles tinham sido batizados nas águas, amém? Eles diziam que não conheciam ainda o Espírito Santo, e nessa ocasião eles foram batizados em Cristo e foram batizados no Espírito Santo através da imposição de mãos. Então através dessa imposição de mãos, eles foram revestidos de poder, amém? Eles foram capacitados, eles receberam o poder de Deus, amém? Então nós vemos também a imposição de mãos para a manifestação da glória de Deus por sinais e prodígios. Lá em Marcos capítulo 16, o versículo 17 e 18, fala assim: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então nós vemos aqui a imposição de mãos também, mais uma vez, né, para cura, amém? Para
curar os enfermos, e aqui não deixa também de ser um milagre, né? Prodígios, maravilhas, através da imposição de mãos. Amém? Mas existe uma exortação aqui que Paulo faz a Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22. Fala assim: não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Isso aqui é muito importante. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Então, Paulo está dizendo aqui para não impor as mãos, amém, sobre alguém, ou seja, se você não tem a direção de Deus, se não vem o comando de Deus para você impor as mãos sobre essa pessoa, seja para uma profecia, seja para cura também, amém, que às vezes a fé que agrada a Deus, né? A fé do tipo de Deus, né? Uma fé com assentimento mental, que você só faz concordar com aquilo que você está ouvindo, amém? Você primeiro precisa realmente ouvir o sinal, ter o sinal de Deus, o comando de Deus para você impor as mãos em alguma pessoa, amém? Seja para orar, seja para profetizar, amém? E principalmente para uma consagração, amém? Para um chamado, para levantar uma pessoa, amém? Fazendo isso precipitadamente, aqui quem está falando é um trecho aqui do livro de Kenneth Hagin, amém? Voltando, fazendo isso precipitadamente não só desrespeita a seriedade do ato, como também pode complicar a comunidade em pecados que poderiam ser evitados com discernimento adequado. Amém? Então isso aqui eu tirei de um livro que eu vi de Kenneth Hagin, amém? Foi ele mesmo. Fazendo isso precipitadamente não só desrespeita a seriedade do ato, como também pode complicar a comunidade em pecados que poderiam ser evitados com discernimento adequado. Então, amados, como eu falei, para impor as mãos, você precisa ter um sinal verde, ter o comando de Deus. Amém? Ter o discernimento, discernir antes de impor as mãos, porque isso pode ser muito perigoso, amém? Você pode estar sendo cúmplice do pecado dos outros, amém? Então, amados, nós vimos aqui na imposição de mãos, amém? Não tem muito o que falar sobre imposição de mãos, eu passei para você aqui vários versículos, né? Só para confirmar que é um princípio, imposição de mãos é um princípio. Nós vemos isso no Antigo Testamento e continua na Nova Aliança, né? Começando pelos Evangelhos, através de Jesus, ele impondo as mãos, amém? Para oração, para cura, amém? E nós vemos a continuação nas cartas de Paulo, nós vimos várias práticas da imposição de mãos, amém? Então é um fundamento, é um ensino básico, elementar, amém, de Cristo, a imposição de mãos, amém? Então, doutrinas elementares, semana que vem nós vamos estar dando continuidade, amém? E a semana que vem nós vamos estar falando sobre a ressurreição dos mortos, amém? Que é uma doutrina elementar, assim como o juízo eterno também, nós iremos ver. É um ensino fundamental, um ensino básico que todo cristão precisa estar bem fundamentado, amém? Então, a graça e a paz, fica com Deus, amém? Um ótimo feriado e até a semana que vem, no nome de Jesus, amém.